Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite. Você que está entrando agora aí no Instagram da RCC Brasil. Hoje nós temos mais um Partilha Carismática aqui no Instagram da RCC Brasil. Todas as terças-feiras nós estamos aqui partilhando sobre um tema interessante para a renovação carismática católica. Então é uma alegria muito grande poder receber cada um de vocês, de várias partes do Brasil, que vão entrando aí no nosso bate-papo, na nossa partilha. Já vai deixando aí o nome do seu grupo de oração, da sua diocese, do seu estado. Queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão adentrando aí essa live nessa noite para participar conosco dessa partilha carismática desta noite, que com o tema Grupo de Oração para Crianças e Adolescentes, né? Um tema muito importante para nossas vidas no grupo de oração, para os pequenos, para aqueles que são caros para nós na nossa vida e também para o futuro e presente da renovação carismática católica. Então, você que está aí adentrando, vai clicando no aviãozinho e vai enviando aí para mais irmãos do seu grupo de oração, da sua diocese, conhecidos seus, para participar conosco nesta noite dessa partilha carismática, que é um tema muito interessante para nós nesse tempo. Irmãos, você que está entrando agora aí, nós vamos fazer uma pequena oração. Daqui a pouco nós já vamos chamar a nossa convidada da noite, a coordenadora nacional, né, do Ministério para Crianças e Adolescentes, Anabelle. Daqui a pouquinho nós já vamos chamar ela, mas vamos pedir que o Espírito Santo possa vir iluminar essa nossa noite e essa nossa partilha desta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a essa nossa live da Partilha Carismática. Irmãos aí de várias partes do Brasil já colocando a sua diocese, grupo de oração, né? Pessoal aí de São Paulo, Tocantins, Minas Gerais, já vi por aí, outros estados também colocando. Então é uma alegria muito grande receber cada um de vocês nessa noite. Rio Grande do Norte aí colocando agora, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Isso aí, vamos divulgar a live, vamos enviar para outros irmãos e irmãs de outros grupos de oração para estar conosco aí também nessa noite. Vou chamar agora a nossa convidada, a Anabelle, nossa irmã, que vai conduzir para nós, né, essa partilha carismática dessa noite. Só um pouquinho aqui para nós chamarmos ela. Enquanto isso, nós vamos recebendo os irmãos aí de Caxias, vi aqui, vários irmãos. Mário. Tudo bem, graças a Deus, a paz de Jesus. Noite, a paz. Boa noite, Brasil, né? Eu tô vendo gente aí de todo lugar, Lagoas, tô vendo gente de tanto canto do Brasil, que coisa mais linda de se ver. Bendito seja Deus. Amém, isso aí mesmo, os irmãos entrando, já mandando o aviãozinho aí para que outros irmãos possam estar conosco também nessa noite, nesse tema tão importante para o presente da renovação carismática, também para o futuro da renovação carismática, né? Uma alegria muito grande. Então, queridos, nós já vamos daqui a pouquinho começar o nosso bate-papo, mas antes nós vamos apresentar, né? Eu sou o Mário Lúcio, participo do grupo de oração Jesus Fonte de Misericórdia, na cidade aqui de Santa Cruz de Minas, que fica nas Minas Gerais, e atualmente sou presidente do Conselho Estadual da RCC aqui de Minas Gerais. E queria pedir que a Anabelle também se apresentasse para nós. Então, eu sou Anabelle. Nesse tempo o senhor me convidou a coordenar esse serviço na RCC Brasil, que evangeliza crianças e adolescentes, e evangelizadores também, né? Participo de um grupo de oração lindo que se chama Família Sopro Divino, que acontece aos sábados aqui na Diocese da Paraíba, na cidade de João Pessoa. E sou mãe de 2 adolescentes, Davi e Beatriz. Que bom, graças a Deus. Então, Anabelle, esse tema, né, muito importante para nós refletirmos nesse tempo, né, de pandemia, aproveitarmos esse tempo aí que nós estamos um pouco isolados, afastados presencialmente do grupo de oração,
mas aproveitando esse tempo para refletir temas importantes para a renovação carismática católica do Brasil. E hoje não podia deixar para trás o nosso grupo de oração para crianças e adolescentes, que está vinculado a esse serviço, né, do Ministério para Crianças e Adolescentes. Então, já entrando no nosso tema, queria pedir que você falasse um pouquinho para nós o que é o Ministério para Crianças e Adolescentes e qual que é a missão desse ministério dentro do grupo de oração. Amém. Então, o termo ministério, Mário, ele é amplamente usado na renovação carismática católica para designar, de uma maneira geral, os serviços, né, dentro do grupo de oração. E aí Vinícius gosta muito de usar a figura do povo, né, dos tentáculos. Então, nós somos os tentáculos responsáveis dentro do grupo de oração por evangelizar crianças e adolescentes, né? Levando eles a uma evangelização eficaz que assegura a ele um lugar que lhe é próprio, onde eles possam ser crianças e adolescentes, respeitando a sua fase de desenvolvimento e apresentando-lhes um Deus vivo, que acolhe, ama e cuida. Eu gosto muito de dizer assim, Mário, os nossos filhos, eles podem até dormir no nosso quarto, sim ou não? Sim. Sim, não pode? Mas pode. Qual é o ideal? É dormir no quarto deles, né? Então, eles podem até participar do grupo de oração de adultos, mas o ideal é que tenha um grupo que é deles, né? Que vai falar a linguagem deles, que vai aplicar metodologias adequadas à idade dele e juntando tudo isso, a melhor parte da história, levando eles à experiência de batismo no Espírito Santo. Então, é importantíssimo, né, que existam nos grupos de oração, existindo crianças, existindo adolescentes, que exista esse serviço, né, esse tentáculo responsável por cuidar, por amar, por evangelizar e por fazer essa missão, né, essa bela missão na igreja, né? Então, deixa eu ver aqui. Qual a missão dentro do grupo de oração? Já falou, né? E aí outra coisa, Mário, que é importante fazer, né, lembrar que a nossa missão também é deixar que as crianças venham a Jesus, né? Então, nossa missão hoje, ela é desafiadora, mas nós vamos falar isso mais na frente um pouquinho. Ah, bem. Mas realmente essa definição aí de dormir realmente é interessante para comparar, né? Porque a linguagem do grupo de oração, né, vamos dizer assim, adulto, né, o grupo de oração comum que a gente fala, normal, vamos dizer assim, ela é diferente, né, porque a gente sempre aprende que a gente tem que adequar a nossa linguagem ao público, né, que é o espectador, o público que vai participar daquele grupo de oração, que é o povo, o rebanho daquele grupo de oração. Então, na verdade, isso é muito importante a gente saber que é preciso ter uma linguagem também. Se a gente tem uma linguagem específica para o público do grupo de oração, também tem que ter uma linguagem, uma tratativa de evangelização específica para que a criança possa, então, adentrar no mistério, ou seja, ter esse encontro pessoal com Cristo também, ter essa oportunidade de encontro pessoal com Cristo, né? Então, é bem interessante. Mas andando um pouquinho, então... Só uma coisa, Mário, para completar, né? O ministério, ele tem o intuito de fortalecer o grupo de oração, né? Por meio desse serviço. Um grupo de oração que tem ministério, provavelmente vai o pai e a mãe, porque às vezes um tem que ficar em casa quando não tem, né? Porque a criança está lá, né? Pelas diversas situações. Então, assim, é uma das coisas que nós fazemos, né? O nosso serviço traz essa graça de fortalecer o grupo de oração. Isso mesmo. Então, andando mais um pouquinho aí, qual é o olhar, Anabelle, que nós devemos ter aí para nossas crianças e adolescentes hoje? E depois você me diz se eles são capazes de receber e transmitir a fé também. Então, vamos lá. Vocês estão ouvindo, né? Estou vendo alguém colocando que está travando. Coloca aí no comentário se tiver. Então, vamos lá. O olhar. Qual o olhar que devemos ter para as nossas crianças e adolescentes? Olhar de quem ama é o primeiro olhar, né? Olhar de quem acredita nas suas potencialidades, né? Porque por eu acreditar que ele é capaz de batismo do Espírito Santo, que ele é capaz de ter uma experiência de fé, né? Então eu vou fazer tudo para que ele seja evangelizado, né? Olhar de quem cuida, Mário,
né? No pensamento de Deus, a criança ela é um santo em flor. Então, o olhar de quem cuida é responsável por fazer que essa flor possa crescer, possa frutificar, né? E possa ser uma bela flor no jardim de Deus. Né? Então, também tem que ter um olhar atencioso, Mário. Hoje, o nosso olhar tem que ser um olhar atencioso, que acompanha tudo aquilo que cerca as realidades das nossas crianças e adolescentes, para proteger quando a gente vê algum perigo, né? Então, o evangelizador, ele precisa ser altamente atualizado, né? Saber de tudo. Apareceu baleia azul, a gente está sabendo da baleia azul. Apareceu o momo, a gente está sabendo do momo. Nesses dias apareceu um pateta, a gente está sabendo do pateta. Mas o mais importante é que o nosso olhar reflita o Cristo, para que essas crianças possam, a partir do nosso olhar, né, fazer uma experiência, porque a criança ela vai aprender muito com o testemunho, né, com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu mostro a ela. Então, também o nosso olhar é um olhar mariano, que chega onde a criança está, a criança ficou no templo, eu vou lá, vou buscar a criança, vou ver como é que ela está, vou escutar o que está acontecendo, né, e vou proteger a criança. Então, importante, né, esse olhar amoroso, amar de verdade e cuidar com amor. Né? Então, a gente precisa ter isso em mente. Né? E aí, a outra pergunta é se ela é capaz de receber e de transmitir a fé, não é isso? Isso mesmo. Então, pronto. Então, a gente vai falar um pouquinho, eu quero só citar alguma coisa sobre a adolescência para a gente entender um pouquinho, né? Então, na minha época, Mário, na sua época não, você é bem mais jovem que eu. A adolescência, né, ela não passava de uma sala de espera para o mundo adulto. Né? Então, eles estão lá esperando passar a adolescência, né? Então, nós brincávamos, eu ainda brincava de boneca, dessas coisas, não existia celular, nem computador. Né? Então, eu ajudava, às vezes, a minha mãe e meu pai nos afazeres nas coisas da casa, né? E aí, esse trabalho do adolescente não é um trabalho fácil, né? Então, outro olhar que a gente precisa ter, voltando ainda à primeira pergunta, o nosso olhar deve ser um olhar de compreensão para ele. Né? Para o adolescente, às vezes, que para a gente é um cisquinho, um grãozinho de areia, para eles é uma montanha, né? É uma coisa muito difícil de enfrentar e a gente tem que estar junto ajudando eles a superar. E aí, sobre receber e transmitir a fé. Né? Então, não importando a idade da criança, porque o próprio João Batista, ainda no ventre, né, estremeceu e Isabel foi batizada no Espírito Santo, sua mãe foi batizada no Espírito Santo. Então, as crianças, elas são capazes, sim, de receber, né? E também são capazes de transmitir. Nós podemos olhar os exemplos dos pastorinhos de Fátima, né? Então, e muitos outros santos que foram crianças, né? Santo criança, né? Então, a chave da santidade é encontrada na criança, a pequenez, né? Então, uma confiança daquele que confia no Pai. Então, a gente pode citar aqui alguns exemplos, né? Belos de a gente ter. São José Luiz Sanches del Rio, né? Que na hora do martírio, o que é que ele gritava? Viva Cristo Rei, né? Então, muitos de nós precisamos ver, né, e olhar e repetir, né? Diante da dificuldade, viva Cristo Rei. A gente precisa aprender isso, né? São Francisco e Santa Jacinta Marto. São Francisco dizia assim: sofro para consolar nosso Senhor. E depois de um tempo ir para o céu. A consciência, né, o desejo de céu que tinha no coração dessas crianças. São Domingos Sávio, né, que foi aluno de São João Bosco. E aí eu penso assim, eu já imagino assim, o céu povoado de crianças, das crianças do grupinho de oração de Annabelle, né, das crianças do teu grupinho de oração. Né? Quantos testemunhos de santidade precisam sair dos nossos grupos de oração? Né? A gente precisa colocar, né, transmitir, formar discípulos para o Senhor. Né? Então a gente precisa ter esse encantamento por esse ministério, esse cuidado, esse zelo, né? Zelar pela pureza das nossas crianças, né? Porque os puros verão a Deus, não é assim? Então a gente precisa trabalhar isso. Beata Imeuda. Então, quantos testemunhos de crianças? A própria Santa Teresinha, né? Santa Teresinha, com 6 anos de idade, diz que ela entrava no guarda-roupa, ficava lá escondida pensando em Deus. Né? Ela ia andando, com acho que 4 anos de idade, ela ia andando na rua
5 anos, ela olhava para o céu e via uma constelação que formava a letra T. E aí ela dizia assim, ai, meu nome está escrito no céu, eu vou ser santa. Desde muito pequena, né? Desde muito criança. Então a gente precisa estimular, né? E também temos santos adolescentes, né? Adolescentes aí santos, né? Santa Maria Gorete, tantos testemunhos, né, que a gente tem para dar, né? E acreditar que as nossas crianças são capazes sim de receber e de transmitir a fé. Eu tenho um exemplo aqui no nosso grupo de oração. Tinha um adolescente que começou a vir. Na verdade, meu grupo de oração é um grupo de oração jovem, né? É assim, né? Que o público que vai, em sua maioria, é jovem. E aí eu lembro que começou a vir um adolescente participar desse grupo de oração. E aí, através dele, o pai veio, sabe? A mãe começou a vir no grupo de oração. E eles não eram casados, né? Eles eram amigados e tinham aquele filho. E aí eles começaram a vir no grupo de oração. O pai dele tinha um problema sério com bebida. E aí começaram a vir no grupo de oração por causa dele, porque ele vinha, e o grupo nosso era à noite, no domingo. Aí eles ficavam preocupados dele vir sozinho, né? Que o nosso grupo acabava entre 9h30, mais ou menos. Assim, acaba ainda, né? Só que agora tá na pandemia, tá online. Mas quando era fisicamente, então acabava 9h30. Então ele vinha, e aí eles ficaram preocupados e começaram a vir. E eles começaram a vir, aí começaram a participar do grupo de oração, e aí eles se casaram na igreja. Eu fui até padrinho de casamento deles. Eles se casaram na igreja e começaram a participar por causa do filho, né? Ou seja, ele deu testemunho na casa dele daquilo que ele viveu na igreja, e aí então eles foram conferir esse testemunho e acabaram também tendo um encontro pessoal e acabou assim, acertando. O pai parou de beber e tal. Aconteceu um testemunho bem interessante assim, de transformação da família através do adolescente que começou a ir no grupo de oração. E quantos, né, Mário? No próprio retiro de carnaval, eu lembro que às vezes os pais chegavam para mim e diziam, eu só voltei hoje porque meu marido, a gente ia sair para outro lugar, e eu só voltei porque as minhas crianças não quiseram ir para outro lugar, né? Tem o testemunho também de mãe que dizia assim, que quando queria, às vezes, dizer assim, você está de castigo ao filho, dizia assim, olha, você não vai pro grupinho não, se você não fizer isso, né? Porque elas amavam tanto que levavam o pai, levavam a mãe, e para ela não ir para o grupinho era algo ruim, né? Algo que era um castigo realmente para ela, né? Não era tirar chocolate, não, era tirar o grupinho, né? Então, esse testemunho muito forte de criança, né? Tantas crianças, tantos testemunhos de família. E assim, só para dando assim, um soprinho sobre o que vai ser o nosso congresso, né? Já tem na área, no conteúdo extra, nós já estamos com alguns testemunhos, né? De seminaristas que participaram do grupinho, né, de famílias que superaram tantas coisas, tantas dificuldades da adolescência com a evangelização. Então a gente está cheio de testemunhas, cheio de surpresa no nosso congresso. Beleza. Daqui a pouco nós vamos falar mais do congresso. Vamos sim. Mas lembrando dessa característica da criança, eu lembro também de uma situação que aconteceu comigo. Eu ia pregar num grupo de oração, num encontro, e aí eu estava aqui em casa, aí eu estava indo pregar e eu estava conversando com meu filho do meio, o Jonas, ele tinha 3 anos na época. Aí eu falei assim, Jonas, papai agora vai ter que ir embora, que ele vai falar de Jesus. A gente fala de Jesus, né, e tal, a gente pensa que não cai no coração da criança. Por isso que eu acho que tem que ter a linguagem mesmo do grupinho de oração, porque a gente pensa que a gente fala e entra aqui e sai aqui no ouvido da criança. Mas aí, eu indo falar de Jesus, ele perguntou assim para mim, ô pai, você sabe quem é Jesus? Eu ia falar e falei assim, mas você vai falar de Jesus, mas você sabe quem é Jesus? Aí eu falei assim, uai, você me apertou agora. Eu falei assim, sei, e aí eu falei, né, pra ele o que eu achava que era Jesus. Aí, mas e você sabe que é Jesus, Jonas? Aí ele falou assim, sei, ele é meu super-herói, ele morreu para me salvar. Amém. Né? E aí foi o início da pregação, porque eu ia falar da salvação em Jesus Cristo, e aí, olha pra você ver, ainda me ajudou ainda na minha inspiração, mas foi um questionamento que ele fez para mim, assim, mas você sabe quem é Jesus? E a gente às vezes nem para pensar, está falando de Jesus, mas a gente realmente sabe quem é Jesus na nossa vida. Então, a criança ela tem esse poder de assimilar, né, nessa pergunta que a gente fez, assimilar e também de transmitir, né, de fazer essa transmissão da fé para os pais, para os irmãos, para os amiguinhos da escola, né? É bem interessante mesmo. E para os próprios evangelizadores, né, Mário? Quantas vezes essas crianças me surpreendem? Né? Um dia eu lembro que a gente estava falando da oração no grupinho. E aí eu falava que estava com telefone, que ia ligar para Jesus,
Né? E aí um dizia assim, o meu telefone é um iPhone, o outro dizia, o meu telefone é isso. Aí teve um que olhou para mim bem sério e disse assim, o meu é um J1. Aí eu disse, J1? Ele disse sim, Jesus número 1 na minha vida. Diga, é esse mesmo mesmo. E ali a gente já fez a evangelização com eles, né? Porque realmente aprendemos com eles, né? É fantástico a capacidade dele de perceber. E uma das coisas que eu acho muito bonita nas crianças, Mário, a gente, para as coisas funcionarem, a gente precisa ver tudo ordenado. A criança não, ela não sente essa necessidade. Né? Às vezes você vai ver, você está conversando com sua esposa e seu filho está brincando. Mas depois ele vem e pergunta sobre o que você estava conversando. Porque, Presta na atenção. verdade, né, não precisa estar parado prestando atenção para ouvir e para entender aquilo que nós estamos falando, né? Então, a criança tem essa capacidade de percepção que é incrível, né? Incrível, eles são incríveis, né? Realmente. Vamos andar então, para nós conversar mais um pouquinho. Quais então são os desafios? Nós falamos um pouquinho dessa evangelização, mas quais são os desafios para que essa evangelização aconteça, Anabelle? Então, Mário, vamos lá. Eu gosto quando eu vou falar dos desafios, eu gosto de usar muita passagem lá de Mateus 19, 13, né? Que diz assim, foram-lhe então apresentadas algumas criancinhas para que pusesse as mãos sobre elas e orasse por elas. Os discípulos, porém, as afastavam, né? E aí, eu pegando essa palavra, né, eu posso dizer assim que talvez algum tempo atrás o desafio fosse aqueles que estavam próximos de afastar, né? Mas hoje já não é o nosso desafio, né? Os nossos desafios hoje, Mário, são imensos, né? A cultura pagã, né? Cultura de ideologias anticristãs, escolas que pregam ideologias de desconstrução de tudo que devemos ser, né? As mídias que também pregam isso, o consumismo, né? O ter melhor do que o ser, maior do que o ser, né? Famílias destruídas, né? As famílias encontram um grande desafio hoje para ser família, né? Então, os grupos de oração, eles duram, eu digo assim, no máximo 2 horas. Né? Então, essas outras 22 horas, o que é que tem alimentado as nossas crianças? Né? O que é que tem sido o alimento? Quem tem falado de Jesus nas 22 horas que restam para essas crianças e adolescentes? Né? Tem um livro de Augusto Cury, que eu até trouxe ele aqui, porque tem uma parte que eu acho fantástica, que a gente precisa se alertar. Né? Diz assim, ó, vocês sabiam que nos dias de hoje um jovem de 10 anos de idade tem mais informações do que tinha um imperador romano como Júlio César, que dominava o mundo de sua época? Que um jovem de 15 anos tem mais informações do que tinha Platão e Aristóteles, que influenciaram a história com suas ideias? E um jovem de 20 anos, então, tem mais informações do que possuía o gênio de Leonardo da Vinci. Então, a gente precisa entender que a exposição exagerada de informação, além de causar algumas perturbações na vida das nossas crianças, né, tem sido um grande desafio, porque a gente, como mãe, eu educo, e muitas vezes existem situações que deseducam o meu filho. Né? Eu falo de Jesus, mas as outras 22 horas alguém fala contra Jesus. Né? Então, é um grande desafio. Né? Mas eu também trago que o evangelizador, ele deve ser como essa pessoa que levava as crianças a Jesus. Ele não desistiu diante da dificuldade, né? E eu até brinco no ministério, eu digo, olha, a gente pode pedir a intercessão de São Mateus 19:13. É o nome do santo. Já que não tem o nome dele, o nome do santo é São Mateus 19:13, né? Aí tem hora que eu vejo uma dificuldade, eu digo, São Mateus 19:13, rogai por nós. Né? Não parar na dificuldade, não parar no empecilho, não parar naquilo que vem para nos impedir de levar as crianças para conhecerem Jesus. Então, levar uma criança hoje para conhecer Jesus é um grande desafio. Realmente. E quem são esses evangelizadores de crianças e adolescentes, né, para enfrentar esses desafios aí, Anabelle? Então, eu gosto de dizer que é um trabalho conjunto, Mário. Né? O meu trabalho ele vai ser eficaz quando a gente aprender a ser um com o outro. Né? A família,
o grupinho de oração, os evangelizadores, a catequese, os educadores infantis, né, os profissionais do reino, né? Então, nós vamos precisar ser juntos. Mas uma coisa que eu acho muito bonita nessa passagem de Mateus 19, ele não disse se ele era um pai, ele não disse se essa pessoa que levou era um pai, ele não disse quem era, né? Porque eu acredito que hoje, pelo desafio, é uma tarefa para todos, né? Todos hoje somos desafiados a chegar na nossa criança, porque nós queremos, né, ter uma geração de santos. Porque dependendo daquilo que nós vamos mostrar às nossas crianças hoje, ou nós vamos ter uma geração de santos ou uma geração de incrédulos, né? E isso é uma coisa muito séria. Então, nós precisamos ser essa pessoa, né? Tem uma historinha que está na nossa apostila, que eu sempre uso ela quando eu vou falar, né, de quem é chamado a evangelizar crianças e adolescentes, e eu já trago agora ela para quem é chamado a participar do nosso congresso também, né? Então, a historinha diz assim: um cristão estava no ponto de ônibus quando chegou um menino de rua e começou a mexer no lixo ao seu lado. Mexeu, remexeu, e quando encontrou comida, mesmo estando com mau cheiro, colocou-a na boca e comeu. O cristão sentiu nojo, indignado, gritou para Deus: Deus, faça alguma coisa. E Deus, na sua misericórdia, respondeu: já fiz, criei você. Então, né, todo mundo que se sentir incomodado com qualquer situação que envolve as nossas crianças é chamado, né, a ajudar nessa evangelização. Talvez você diga assim: não, mas eu não tenho o carisma do ministério, eu não tenho jeito com as crianças. Né? Mas você pode ajudar perguntando o que é que o evangelizador está precisando. Você pode ajudar dessa vez agora fazendo a inscrição de alguém que não tem dinheiro para fazer a inscrição do congresso. Né? Então, existem muitas formas. Eu vejo grupos de oração que as famílias ajudam, né, nas necessidades para fazer uma evangelização, para comprar material, para tantas coisas. Né? Então, todo mundo pode contribuir nessa... Tem uma parcela agora, Mário. Uma coisa que eu vejo que é muito importante que fique bem clara. A primeira missão, a missão primária de evangelizar as crianças cabe à família. Certo? Então, gerar não é só o momento da concepção. Gerar é uma tarefa para toda a vida. O pai e a mãe continuam gerando até ele ser adulto. Então, primeiro, a família. Né? Segundo, hoje, a igreja. Né? Por um tempo era a escola, mas hoje é a igreja. A escola não pode mais, né? Não faz mais isso, porque, na verdade, a escola hoje prepara para vestibular. Né? É ensino só, né? É ensino de conteúdo. Isso. E na nossa parte, enquanto renovação carismática, nós temos, então, essa seara de evangelização das crianças, do anúncio querigmático e tal. E como que funciona, então, o grupo de oração? Ou como é realizado, né? Podemos dizer assim, o grupo de oração para crianças e o grupo de oração para adolescentes, Anabelle? Então, Mário, é importante perceber que, primeiro, né, a gente divide as crianças por faixa etária. Por quê? Porque provavelmente a evangelização da criancinha, né, o adolescente não quer nem ficar, né? Porque quando diz assim que é criança, ele já sai de perto, né? Então ele já diz assim: eu não sou criança. Né? Quando o nome do ministério era só Ministério para as Crianças, aí tinha muitos que diziam assim: eu não sou criança não, eu não vou não, né? Então, essa divisão, né? E por isso que a gente fala de GOC, a gente usa a sigla, né? Grupo de Oração para Crianças, e o GOA, que é o Grupo de Oração para Adolescentes, né? Então, a divisão das idades. A criança muito pequenininha, de 0 a 3 anos, eu vou dizer aqui, porque aí a gente vai podendo ver o contexto geral, certo? A criança de 0 a 3 anos, a gente pode montar um apoio aos pais, o berçário ali atrás, na parte do grupo de oração, existindo espaço, claro, né? E necessidade. Não vamos montar se não tem bebê, não tem nenhum bebê. Então não vamos botar lá, né? Então a gente pode botar livros, cores com cores, né? Uma massinha, pode deixar alguém lá, né? E contar a história, e falar, cantar uma musiquinha baixinha, né? Alguma coisa que não atrapalhe o grupo de oração. O segundo espaço seria justamente o GOC, que é o grupo de oração para as crianças, que vai de 4 a 10 anos. Né? Mas uma das dúvidas que eu mais tiro com as pessoas, por exemplo, teus meninos têm quantos anos, Mário?
mais velho está com 8, o do meio com 4 e o bebê está com 11 meses. Pronto. Então, o de 8 anos, pode ser que ele já se sinta adolescente, né? Tenha comportamento de adolescente, tenha maturidade, que é justamente o critério, né? De adolescente. Hoje a gente vê muitas crianças com 9 anos, 10 anos, que já têm uma maturidade, principalmente as meninas, né? Que amadurecem antes dos meninos, né? Então, ela já tem uma maturidade e ela se sente chamada a participar do grupo de oração de adolescentes. Então, qual é o lugar dela? O grupo de oração de adolescentes, certo? E aí também a gente também vê uma coisa hoje. Às vezes, o adolescente que vai até 14 anos, de 11 até 14, né, ele já tem 15, mas ele ainda não se insere no processo do Ministério Jovem. Então, o que é que ele faz? Ele continua no grupo de oração de adolescentes até ele ter maturidade, né? Porque se a gente for pegar os vários autores da psicologia do desenvolvimento, Mário, ele vai falar, não existe um padrão, tipo assim, adolescente é de tal idade até a tal idade. Eles usam critérios, né? Então, o nosso critério hoje, né, o critério que nós usamos é a questão da maturidade. Eu tenho maturidade, me sinto chamada e eu quero fazer essa transição para o grupinho, né? Do grupo de oração de crianças para o grupo de oração de adolescentes. Então, como ele é realizado, né? Ele é realizado no mesmo modelo dos nossos grupos de oração, né? Sendo que a forma de acolher, né, é diferente. Acolhe com um abraço, aí bota aqueles emojis, aquelas carinhas, faz uma dinâmica para acolher, né, com amor, né? Então, dezena. Aí, às vezes, a gente tem grupo de oração que reza a dezena do texto, apesar de ser algo acessório, né? Não devemos fazer isso no nosso grupo de oração. Mas, para a criança, ela precisa aprender. Como, às vezes, os pais não rezam, então, às vezes, elas fazem a dezeninha para que a criança vá tendo o hábito, se sinta chamada à oração do terço, né? No caso do grupinho de oração, certo? E aí a gente começa com louvor, né? Vamos louvar a Deus, aí faz o louvor, a oração de efusão, né? A palavra, a partilha da palavra, pegamos a Bíblia para a criança ir familiarizando, vendo a gente com a Bíblia, abrimos a Bíblia, falamos da Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Usamos uma linguagem, usamos fantoche, contamos história, né? Então, vamos, depois da palavra de Deus, Mário, aí entra a diferença, às vezes, do grupo de oração para adultos, né? Nós fazemos uma oficina, uma atividade, uma partilha. Por quê? Porque aquilo que a criança vê, né, que escuta e que faz, ela guarda mais fácil. Então, de acordo com aquilo que foi pregado, nós falamos do amor de Deus. Então, nós fazemos uma atividade, uma partilha, uma oficina que leve elas a lembrarem daquilo que foi partilhado, daquilo que foi falado, como uma forma de fixação mesmo, né? Para ele, depois vamos para a oração final. Então, nós seguimos, né, todo o roteiro do grupo de oração, acrescentando, em alguns casos, a dezena. Às vezes, a gente reza a coroinha do menino Jesus, né, que a gente vai meditando cada ano da vida do menino Jesus. Né, Jesus com 1 ano, ele fazia o quê? Ele chorava. E quem botava Jesus no braço e fazia Jesus para dormir? Era Maria. Né? Então, vamos pedir a Maria para botar a gente no braço? E aí a gente leva a criança a fixar, né, que quem cuidou de Jesus foi Maria, que Maria que alimentou, que Maria que segurou na mão dele, que Maria que levou ele para lá, que Maria... E a gente faz ele refletir a partir da imagem que ele tem dele. Né? Com 5 anos eu fazia isso. Então Jesus também fazia. Né? E aí a gente leva a criança aí deixando isso crescer no coração dele, né? Ensinar o coração dele, né? A ponto de que se alguém chegar para falar de Maria, pode ter certeza que as nossas crianças vão dar um cascudo. Bom, tô brincando, viu? Cascudo é brincadeira. Vão com certeza evangelizar, né? Eu já ouvi evangelizações de crianças falando sobre Nossa Senhora que eu ficava assim, né? Porque elas realmente, né, são formadas com um amor muito grande à mãe. Né? E o grupinho de oração é lugar de ensinar, né? De ensinar da fé. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa que a gente possa dizer? Tem. Então, vamos lá. Então, a evangelização de adolescentes, Mário, hoje é um grande desafio, porque tem muito evangelizador de criança que diz assim, eu não boto a mão nessa cumbuca, não.
né? E quer ficar só com as crianças. Você vai ver, viu? Daqui a pouco você tem um adolescente aí, e aí você vai ver que muitas vezes os evangelizadores eu não botam a mão nessa cumbuca, não, né? E aí eu sempre trago isso, né, para eles. Eu digo, minha gente, muitas vezes o nosso medo é só porque a gente está acostumado, né, a andar com coisas coloridas e a gente tem que tirar, às vezes, as coisas coloridas, os acessórios, né? Aí eu digo, ó, já estou tirando aqui meu avental, já estou colocando aqui uma blusa, ó, adolescentes, né? Eu preparei 2 ambientes aqui, ó. Aqui para criança e aqui para adolescente, ó. Bem mais simples, uma forma bem mais simples. Eles precisam se sentir desafiados, né? Eles precisam encontrar situações do comum dele, né? Então, por exemplo, eles acham, né, que são as pessoas, meu Deus do céu, tudo é difícil para eles, né? Então a gente traz uma música que fala disso. A gente procura uma música que fala disso, né? Tem uma música do Ministério do Rio de Janeiro que diz assim: não é fácil viver a minha vida, viver a minha história. E aí, quando eles escutam essa música, eles já entram, né? Porque eles estão passando por tudo isso, eles já se identificam e eles já vão se abrindo, né? E aí tem outra lá do Rio de Janeiro também, que eles têm só um CD que eu acho muito legal, que é Vai Dar Ruim, sem Jesus Cristo vai dar ruim. E aí eles vão lá, né? Não vai dar ruim. Eu digo, e com Jesus, o que é que a gente faz? Vai dar bom. E aí a gente já mergulha nisso, né? Realmente é um desafio, né? Que não é só mudar por fora, né, Mário? É mudar por dentro, né? É entender que se a gente pega a criança, forma a criança, quando chega na adolescência, a gente não dá continuidade à evangelização, ela sai da igreja, né? Ela sai da igreja, porque hoje a catequese ela vai trabalhar com a criança da primeira comunhão, que é de 8, 9 anos, 10 no máximo, né? E aí qual é a outra coisa que ela vai fazer na igreja? Ela vai ser crismada, que é aos 14, 15. Né? Então, a gente dá um espaço muito grande para o mundo, minha gente. Se a gente não evangeliza, se a gente não aceita esse desafio, se a gente não topa esse desafio, a gente dá um espaço muito grande para o mundo destruir a vida das nossas crianças. Né? Crianças com 9 anos, com 10 anos, que são apresentadas a situações de drogas, a tantas outras situações expostas pela própria rede social. Né? Então, nós precisamos assumir esse compromisso, é um compromisso para o céu. Né? Evangelizamos as crianças e vamos deixar ela no meio do caminho. Né? Eu tenho um adolescente que tem 12 anos. Aí, Davi, quando eu estou rezando o texto com ele, ele diz assim: mãe, eu vou rezar só 3 mistérios. Hoje eu só rezo 3 mistérios. Eu digo, Davi, rezar 3 mistérios do texto é nadar, nadar e morrer na praia. Então, evangelizar só a criança e não evangelizar o adolescente, não entregar as nossas crianças, os nossos adolescentes ao Ministério Jovem, é nadar e morrer na praia. Então, nós vamos precisar, né, assumir esse compromisso para que as nossas crianças elas sejam totalmente guardadas até elas terem idade de ir para o Ministério Jovem, para ser jovem, para assumir a sua juventude e o protagonismo, né, juvenil que tantos jovens falam e que eu sonho todo dia para meus adolescentes. Beleza, Anabelle. E nós estamos vivendo nesse tempo, Anabelle, a questão do resgate da identidade, né? Essa moção é de resgatar a identidade. É possível viver o resgate da identidade da RCC também nos grupos de geração infantil e para adolescentes? Com certeza devemos, né? Porque as nossas crianças, eles vão ser, os nossos adolescentes, eles vão ser os jovens, vão ser os intercessores, vão ser os coordenadores. Então, se nós já aqui no ministério, né, já mostramos a ele, olha, louvar a Deus, louvar pelo que Deus é. Né? Então, o que Deus faz é proveniente do que Deus é. Né? Então, Deus abriu o mar porque Ele é forte, porque Ele é poderoso. Né? Então, a gente vai mostrando a ele o que Deus é e a gente vai formando essa consciência na criança, porque a criança, ela aprende, né, Mário? E aquilo que a gente aprende na nossa infância, a gente leva para a nossa vida toda. Né? Por exemplo, mãezinha do céu, eu não sei rezar, né? Só sei te dizer que quero te amar. Então, a gente aprendeu na nossa infância e levamos para a vida toda.
Né? Outra coisa, às vezes, perfume de bebê. Quando você vê, chega você de longe já sabe o que é. Os outros perfumes talvez você não tenha discernimento que cheiro é esse, né? Mas o do bebê você lembra, porque as experiências da infância elas são marcantes na vida de uma pessoa. Então, os sentinelas do amanhã, eles já são formados no hoje. Né? Então, hoje, nós precisamos deixar as nossas crianças pegar na palavra de Deus, amar. Quando as minhas crianças eram menores, é porque eu não estou com a Bíblia de Beatriz aqui. Eu pegava a Bíblia dela, da capinha de plástico, e fazia uma santinha e botava. Então, todas as crianças que viam a Bíblia dela queriam a Bíblia. Então, a ideia é que eles já quisessem ter a sua Bíblia, né? Para que eles crescessem com essa consciência, né? Então, de abrir, de rezar. Por exemplo, quando eu ia para a missa com as crianças, né? Então, quando terminava a missa, eu dizia assim, o que foi que vocês entenderam que o padre disse? Né? Quando eles estavam na catequese, de perguntar o que foi que aconteceu na catequese hoje? O que é que você entendeu da catequese hoje? Né? Para ajudar que ele tenha essa familiaridade com a palavra de Deus. Eles não saem diante da palavra sem entender o que a palavra quis dizer a eles. Né? Então, são essas atitudes, né, que nós precisamos ter. Outra coisa, Mário, que é importante dizer sobre a evangelização. Né? Nós somos responsáveis por formar uma das duas fases mais importantes da vida do ser humano. Né? Onde o que nós vamos ser é construído nessa fase, o resto da nossa vida. A idade de 3 a 6 anos, né? Que muita coisa, por exemplo, sexualidade, muita coisa é formada nessa fase, é definida nessa fase. Né? E a outra fase da vida da pessoa que é importantíssima, de 9 a 12 anos. Né? Então, onde ele vai definir, eu vou ser médico, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou ter isso, eu vou ser aquilo, eu quero ser santo, por isso que a gente trabalha a vida dos santos nos adolescentes, né? Então, é importante a gente perceber que a gente precisa ter um cuidado especial com essa fase. Nós não podemos deixar que eles sejam evangelizados, né, pelo mundo. Nós precisamos ter todo o cuidado e dar a eles a cara que a gente quer que ele tenha. Né? Se eu quero que ele seja um bom carismático, eu preciso dar essa cara, ainda criança, a ele. Muito bem. E para ajudar nesse resgate também, nós vamos ter agora, né? Vamos falar um pouquinho aqui, que nós já estamos chegando no final, é hora de falar. Do nosso congresso, né? Do Ministério para Crianças e Adolescentes, Anabelle, que vai acontecer. Então eu queria que você falasse um pouquinho para nós do congresso, fizesse uma propaganda desse congresso, falar quem pode participar, né? Para que os irmãos aí possam ouvir e enviar para todo mundo aí do grupo de oração. Ai, eu digo que todo mundo pode participar, né? Se é uma tarefa, se eu não vi o nome daquele evangelizador que levou a criança até Jesus, todo mundo deve participar, né? Para conhecer, né? Para poder ajudar, né? Quantas famílias estão precisando? Então, o congresso ele está preparado, né? Ele está... Olha, eu nem sei se eu posso dizer assim tudo que vai ter aqui para vocês. Se eu guardo segredo, se eu deixo aí no suspense. Né? Então, o congresso, ele... Deixa eu ver o que é que eu posso dizer mais. Catequistas devem participar. Evangelizadores, claro que devem participar. Lideranças devem participar. Ministério Jovem deve participar, porque eles precisam estar prontos para acolher os adolescentes. Né? Todos os ministérios devem participar. Né? É uma tarefa de todos, né? De toda a sociedade. É uma tarefa de toda a sociedade hoje acolher a criança. E tá cheio de oração, tá cheio de coisa bonita. Tem tanta criança dentro de nós. Tem uma criança dentro de nós que precisa escutar o que vai ser falado nesse congresso. Né? Então, deixa Deus trabalhar essa criança também nesse congresso. As promessas de Deus para esse congresso são belíssimas, né? Como Deus tem falado ao nosso coração, como Deus... Ah, Maria, eu tô aqui com meu coração, quando eu falo no congresso, meu coração vem na boca, né? Então, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu posso falar alguns temas. O tema do nosso congresso, escolhe, pois, a vida. Né? Quando tá lá em Deuteronômio. Mas esses dias eu estava rezando, Mário, e eu lembrava da passagem de Salomão, né? Quando duas mães vão para diante de Salomão e uma diz que uma das crianças morreu, né? E a outra trocou a criança e vão para diante de Salomão. Tá em 1 de Reis 3. E aí ela diz assim, é meu. E Salomão diz, então me dê uma espada.
Né? Quando ele perde a espada, que ele diz, então vamos fazer assim, eu vou partir a criança no meio. Aí aqui a mãe diz o quê? Não, pode dar para outra, não tem problema não. Então, porque quem ama, escolhe a vida, Mário. Quem ama, escolhe a vida. Né? Então, participar desse congresso é escolher pela vida. Né? Escolher pela vida de tantas pessoas. Às vezes você diz assim, mas eu não... quem sabe Deus não quer falar no teu coração, né? Quem sabe Deus não quer te preparar para outra missão, até mesmo para ajudar na tua casa, na tua família, nas situações que aparecem para nós, diante de tantas coisas que nós vemos, né? Eu sei, Mário, que o batismo no Espírito Santo, ele mudou a minha vida. Né? E eu também tenho certeza que pode mudar a vida de nossas crianças e adolescentes. Só precisa encontrar alguém que diga, eu aceito esse desafio. Né? É um desafio? É. Então eu escolho a vida. Né? A minha resposta para esse congresso é eu escolho a vida. Né? Escolho porque amo a vida, em todas as dimensões, desde o ventre materno. Escolho porque vou lutar pela vida. Escolho porque acredito que essa evangelização é capaz de transformar as realidades que as nossas crianças se encontram, né? De mudar a sociedade. Eu também escolho a vida, Mário, porque eu acredito que se eu formo uma geração, né, eu vou ter políticos santos, né? Eu vou ter pessoas... Se eu quero mudar essa realidade que nós vemos, eu acredito que eu preciso começar na criança. Né? Na verdade, existem muitas realidades hoje que elas só conseguirão ser mudadas a partir da evangelização das crianças, né? Por exemplo, a situação, muitas vezes, da região norte, né? De algumas realidades de abuso, de tantas outras coisas, né? Que a própria família, né, tá lá. Então, elas precisam ser mudadas a partir da infância, né? A partir de uma nova oportunidade, porque, às vezes, aquelas pessoas estão tão envolvidas naquilo que dificilmente a evangelização consiga entrar. Mas no coração da criança, do adolescente, sim, consegue entrar e transformar e gerar uma realidade diferente, né, para eles. Beleza, então, a data para nós? Eita, 18, 19 e 20 de setembro agora já. Isso, começando na sexta à noite. A abertura tá bela, belíssima, lindíssima. Minha gente, olha, eu não sei nem o que dizer. Tem momentos de oração, vamos ter adoração, missa com as crianças. Mário, um conteúdo extra riquíssimo. Né? Nós temos... Eu vou ver aqui, deixa eu pegar aqui a relação de todos os conteúdos extras para poder passar bem direitinho. Então, vamos lá. Nós vamos ter oficinas, Mário. Né? Então, nessas oficinas, nós vamos ajudar a evangelização através da música, evangelização de crianças e adolescentes nas redes sociais, a arte de contar história, storytelling, contação de história na prática, né? Brincando e evangelizando com criatividade, evangelização com fantoches, dinâmica de louvor para crianças e para adolescentes. Né? No conteúdo extra você já consegue acessar, se você já fez a sua inscrição, você já consegue acessar, né? Os projetos do Ministério, os adolescentes, testemunhos sobre os adolescentes, Menino Jesus no Litoral, Bênção das Mochilas, Abraço do Pai, um projeto que surgiu no coração do pessoal do Mato Grosso do Sul, Sonho de Deus, que é fantástico, tá lá, tudo lá, os testemunhos lá, celebrando a vida, a celebração da vida, ainda no ventre materno, nós rezamos pelas crianças no ventre, né? E quantos testemunhos nós temos, realização na prática da celebração da vida, festa de todos os santos, tá chegando aí o Halloween, né? E aí nós vamos combater com o quê? Com a festa de todos os santos, né? Então tá falando lá o projeto também que a gente tem, que surgiu no Paraná, contra o abuso sexual, Lágrimas no Escuro, tá lá também, né? Então tá riquíssimo, 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 riquíssimo o nosso congresso, e você não pode ficar de fora. Olha, quando terminar a live, você vai lá e já faz a tua inscrição. Isso, vai lá, congresso online, né? RCC Brasil. Isso. Você pode fazer o acesso pelo site da RCC Brasil, ou digitar direto Congressos Online RCC Brasil no Google também, que vai cair lá, para você fazer a sua inscrição apenas R$10, né, Anabelle? R$10. Minha gente, o que tá é vendo? isso? É uma taxa simbólica, é só para
Só para contar seu número lá. Se o povo do Nordeste fosse para participar do Congresso, a gente gastava mais de R$ 2.000 para participar do Congresso presencial. Nós vamos viver tudo isso por R$ 10. Aí estamos com pregadores, olha só. Padre Eduardo José, Padre Antônio José, Roberta Castro, né? Daqui da Paraíba tem olha os pregadores enviados do céu, viu? Jonathan Araújo, que ele é do Ministério de Música e Artes, ele é coordenador estadual, ele é historiador. Né? Eu não vou nem dizer, não vou mais nem adentrar muito para não dar muita pista. Né? Então, minha coordenadora estadual, Juliane Leiros, né? Ela é, olha, um dom de Deus para aqui, para Paraíba, e eu tenho certeza que vai ser um dom de Deus para o Brasil. Ela tem um trabalho com adolescentes, né? Com adolescentes, ela é psicóloga, trabalha com adolescentes, então ela, olha, não quero nem te dizer. Temos uma pessoa do meu núcleo, que é Nelly Irã, que vai pregar também, que é tudo dom de Deus, tudo dom de Deus. Vinícius Simões, Luciana, né? Então, deixa eu ver quem mais aqui, para eu não esquecer de ninguém. Eu acho que está tudo aqui. E tem você, cada um de nós, né? Cada um de nós. Os coordenadores estaduais estarão lá do Ministério, então você pode conhecer o seu coordenador estadual, né? Então, tá muito, muito, muito lindo e muito, muito, muito especial. Beleza, então você que está acompanhando a live, tem que divulgar para os irmãos o seu grupo de oração, você pode participar. E claro, a gente que, né, pensa que não é do ministério, mas na verdade você é pai, né? Quem é pai, mãe, aí vai ajudar você na educação dos seus filhos, que você vai aprender ali a parte técnica, né, de evangelização de crianças, mas também toda a parte espiritual necessária também para evangelizarmos as crianças nas nossas casas também, né? Então não é uma formação só para o grupo de oração, mas é uma formação geral sobre a evangelização. Por isso que os catequistas são convidados a estar, né? E professores infantis, de católicos, né? Professores infantis católicos que têm o desejo de fazer uma educação infantil diferente, por exemplo, vai também ajudar nesse processo, né? Pessoal que tem escolas particulares, católicos têm escolas particulares, a gente tem aqui, eu tenho uma escolinha infantil, então para nós aqui também é importante. Então nós vamos estar tudo aí no congresso online, participando juntinho lá, para aprender direitinho a cuidar das nossas crianças. Tá muito, 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 muito especial, Mário. A preparação espiritual tá lindíssima, né? Hoje começamos a nossa preparação espiritual e eu nem vou dizer, você vai ter que fazer sua inscrição hoje para poder não perder nenhum dia de preparação espiritual, né? Já começou hoje, lá você já vai ter acesso à preparação espiritual, aos projetos e testemunhos já a partir de hoje. Né? O resto, só dia 18, 19 e 20. Muito bem. Feita a propaganda, então, nós estamos chegando no final da nossa live. Você tem alguma consideração final ainda, Anabelle, para falar para nós? Só uma. Queria que terminasse. Então, eu quero agradecer a Deus, né, por esse desafio, né? Esse congresso está sendo um desafio, né? Mas bendito seja Deus por tanta graça de Deus, né? Que está separada, reservada especialmente para esse final de semana, né? Um final de semana de Duquesne, viu, Mário? Bom demais. Olha só, não é brinquedo não, viu? Então, eu quero louvar a Deus, né? Quero convidar você a louvar a Deus, né? Pelos evangelizadores do teu grupo de oração. Quero convidar você a louvar a Deus pela vida das crianças. Quero convidar você a louvar a Deus porque Ele é maravilhoso, né? Porque Ele nos criou, porque Ele nos trouxe para essa live, né? Porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Quero louvar a Deus por cada coisa que está preparada do coração de Jesus para você, né? Então, que você possa já ir alegrando o teu coração. Deixa a alegria tomar o teu coração, né? Porque é esse sentimento do meu coração, que nós vamos a Belém, e a alegria que envolveu aqueles pastores, a alegria que envolveu aqueles animais, a alegria que envolveu todos que cercavam o menino Jesus, ela nos envolverá nesse final de semana, né? Nós seremos profundamente atraídos e cuidados diante do menino Jesus. Então, quero pedir a graça, Senhor, para cada um que participou dessa live,
né, para cada um que vai ouvir essa notícia, né, um dia tão especial, o dia da Natividade de Nossa Senhora. O Senhor escolheu para que começássemos a nossa preparação espiritual. Então, nesse dia, Maria, eu quero pedir essa graça, né, o teu cuidado. Eu quero pedir, Maria, a tua preparação, né, dos nossos corações para vivenciarmos tudo que o Senhor reservou para nós. E de uma forma muito simples, nós vamos rezar uma Ave Maria com gesto. Então, vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um abraço e um beijo bem grandão com sabor de, deixa eu ver, de Nutella com tapioca. Sabor de tapioca, o meu beijo, viu? É o povo do Brasil. Amém, Anabelle. Obrigado aí pela participação, pela oração, por esse esclarecimento, por esse aprofundamento aí na importante evangelização de crianças e adolescentes no nosso meio, né, na renovação carismática católica. Muito obrigado pela participação. Queremos agradecer também aos irmãos e irmãs que estiveram conosco nessa noite, participando, colocando seus comentários. Nós não conseguimos aí acompanhar tudo que a gente entrou aqui no mistério da partilha, mas não conseguimos acompanhar todos os comentários. Mas obrigado você que partilhou conosco. Eu vi irmãos aí de outros ministérios colocando essa graça do Ministério para a Criança, esse aprofundamento. Pessoas colocaram que já estão inscritos no Congresso, glória a Deus, e de várias partes do país que estão adentrando aí e participaram conosco. Então, muito obrigado você que participou conosco. Essa live vai ficar salva no IGTV da RCC Brasil, então ela pode ser vista depois, você pode mandar para os irmãos que eles vão conseguir ver essa live e esse aprofundamento que nós tivemos aqui sobre o trabalho com a evangelização de crianças e adolescentes. Nós agradecemos a cada um, a Anabelle, a todos vocês. Deus abençoe todo mundo. Nós encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, Anabelle. Com Deus. Tchau, Mário.